Fala, Fiel, tranquilo? Memphis Depay e Rodrigo Garro contra o Atlético Mineiro. Nós vamos trazer as informações da partida aqui para vocês. Augusto Melo é indiciado, você já deve saber. O advogado dele respondeu o indiciamento e declarou que ele é inocente. O presidente está organizando uma entrevista para toda a mídia e a gente vai trazer todas as atualizações desse caso aqui para vocês agora e tudo sobre o Coringão. Então se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira depois de conseguir a classificação definitiva às oitavas de final da Copa do Brasil em cima do Novo Horizontino. O único gol da partida na Arena do Timão foi do jeito mais Corinthians possível. Nos minutos finais do jogo, Yuri Alberto conseguiu balançar as redes. Nesta quinta-feira, como de costume, os jogadores que atuaram por mais tempo ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava e os demais fizeram trabalho na academia, um aquecimento no campo e também uma atividade focada no ataque, comandada pelo técnico Dorival Júnior. Aliás, esse é um setor que tem sofrido muitas críticas por parte dos torcedores corintianos. Tem muito a ver com a baixa produtividade ofensiva e se tem dois atletas muito criativos e que poderiam ajudar a melhorar esse cenário, certamente são eles, Rodrigo Garro e Memphis Depay, que por enquanto não estão à disposição. São jogadores importantes, todo mundo sabe da qualidade deles, são jogadores diferentes, né, que fazem a diferença na nossa equipe também. Eles fazem diferença e eu disse por enquanto porque o Garro e o Memphis estão avançando bastante em seus processos de recuperação. Nesta quinta-feira, mais uma vez, eles participaram de uma parte da atividade, já têm feito trabalho com bola. O mesmo cenário vale para o lateral direito Mateuzinho, que também está em transição física, mas internamente o Timão não crava que eles estarão à disposição para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é o próximo compromisso do Corinthians pelo Brasileirão. O jogador que tem a maior tendência de aparecer pelo menos no banco de reservas é o argentino Rodrigo Garro. De qualquer maneira, apesar do debate em relação à produção ofensiva do Timão, a parte defensiva tem funcionado. Já são 3 jogos sem sofrer gols. Um fato que tem sido muito valorizado pelo elenco e pelo técnico Dorival Júnior. É importante a gente continuar vencendo, é importante ressaltar que a gente vem do 3º jogo sem sofrer gol, isso ajuda bastante. São 7 jogos e em 4 deles nós passamos aí sem tomarmos gols. E o principal de tudo isso, nós não estamos sofrendo. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que valorizar. O Corinthians faz um último treino nesta sexta-feira e no período da tarde a delegação corintiana viaja para Minas Gerais, onde vai encarar no sábado o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa às 9 horas da noite. Mais um capítulo nos bastidores do Corinthians. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil de São Paulo indiciou o presidente Augusto Melo, além dos ex-dirigentes Sérgio Moura e Marcelo Mariano, e também Alex Cassundé, dono da empresa que intermediou o contrato com a Vaidebet, que estampou o uniforme do clube no primeiro semestre de 2024. Os 4 foram enquadrados nos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Agora eles esperam uma posição do Ministério Público. Caso as denúncias sejam aceitas, eles se tornam réus no processo penal. Segundo o repórter Luiz Fabiano da Rádio Bandeirantes, 6 diretores do Corinthians se reuniram nesta quinta-feira e decidiram entregar os cargos caso Augusto Melo não renuncie. Agora há pouco, o advogado de defesa postou uma nota em que condena o indiciamento do Augusto Melo. Vamos conferir a nota aqui no telão. A defesa do presidente Augusto Melo recebeu com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito divulgado na noite desta quinta-feira, dia 22, e informa que fará suas considerações oficiais assim que concluir a análise integral do documento. Reitera-se a convicção de que o presidente Augusto Melo não possui qualquer envolvimento com eventuais
irregularidades relacionadas ao caso. O presidente foi responsável por viabilizar o maior contrato de patrocínio master do futebol sul-americano, tendo recebido a proposta, encaminhado aos departamentos competentes e firmado o contrato com aprovação de todos os setores envolvidos. Esse foi o único papel desempenhado por ele no processo. O advogado Dr. Ricardo Cury e o presidente Augusto Melo concederão entrevista coletiva nesta sexta-feira, dia 23, às 3 da tarde, lá no CT do Corinthians, o CT Dr. Joaquim Grava. Muito bem, Vessa, o Corinthians enfrenta o Galo, jogo difícil fora de casa, embora o Corinthians costuma se dar bem, né, com o Galo. Tem jogo? Pois é, tem jogo, eu até falei por causa disso mesmo. Só que daqui a pouco o Augusto Melo vai dar uma coletiva, porque ele foi indiciado pela polícia, meu amigo. Eu vi o que você falou no site segmentado Meu Timão sobre ter um presidente indiciado do seu clube. É uma coisa bastante humilhante, né? Cara, é muito ruim porque ele não é um ex-presidente, sei lá, o Pífero, acho que no Inter, né? Depois que saiu, foi lá ser indiciado e tal. Ele é o presidente em exercício, cara. É um impacto muito maior para a instituição, para a imagem da instituição, é péssimo. E, sobretudo, cara, é uma apunhalada no coração do torcedor corintiano. Porque o torcedor corintiano, quando viu uma dinastia de 16 anos cair, acreditava muito. O torcedor vive de esperança. Eu sempre digo isso e é verdade. Seja num time melhor, num momento melhor, num dirigente melhor. E o que aconteceu foi uma apunhalada no torcedor corintiano, porque era o sonho, era o desejo de um Corinthians diferente, que viveu 16 anos uma administração que implodiu o clube financeiramente. E aí, praticamente no primeiro contrato que foi fechado por essa gestão, porque esse foi basicamente o primeiro grande contrato, se torna um indiciamento da Polícia Civil, ele e mais dois dirigentes do clube, um ex-diretor administrativo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e até o Alex Cassundé, dono daquela empresa que supostamente teria intermediário e que a polícia garante que não tem intermediação nenhuma. Então, assim, agora carece do parecer do Ministério Público, se acata ou não a denúncia, e depois se transforma num processo. E, ok, pela presunção de inocência, ele ainda vai ter direito, se o Ministério Público acatar, de se defender, ele não é culpado. Mas, para a Polícia Civil, ele é culpado e tirou dos cofres do Corinthians, ele e essas outras pessoas, essa é a visão da Polícia Civil, 1,4 milhão e poderia tirar 25 milhões se os 3 anos acontecessem do acordo. Então, diante de um cenário que a Polícia Civil tem plena convicção de que eles tentaram fazer isso com a própria instituição, eu não vejo outro caminho a não ser a renúncia para o bem do clube, para que o clube possa seguir tocando a sua vida, e ele, se ele tiver minimamente um corintianismo dentro dele, eu acho que ele deveria pegar essa coletiva que vai ter à tarde, que seria no CT, ou mal, a torcida foi para cima nas redes sociais, eles recuaram e vão fazer na Neoquímica Arena, que talvez ainda não é o ideal talvez seria fora do ambiente do Corinthians, até no hotel, em algum outro lugar, mas eu acho que já minimiza, né? Porque o time vai se preparar para o jogo contra o Atlético, faz o último treino e na sala de imprensa que fica a 100 metros do campo, o presidente falando sobre Polícia Civil, inquérito e tudo mais, indiciamento. Então não faria nenhum sentido, menos mal que será no auditório da Neoquímica Arena. O ideal que não fosse nem lá, mas eu acho que ele deveria renunciar, não acho que ele vai fazer isso. Segunda-feira, o Arnaldo citou aí o Ancelotti, né? Vai ser o dia da apresentação, e à noite o Corinthians vai estar, os conselheiros votando no impeachment do presidente na véspera da decisão diante do Huracan. Foi uma noite ontem muito triste para a instituição, muito péssima para a imagem do Corinthians, muito triste para o torcedor corintiano, não só que sente raiva de ver um presidente em exercício indiciado, mas, como eu disse, que foi apunhalado no coração porque tinha a esperança de que vida nova, uma gestão nova, depois de 16 anos de uma dinastia, e o torcedor se viu apunhalado aí com esse indiciamento. Mais uma
um momento muito complicado para a instituição, viu, Tirone e companheiros? Fiel, Garro e Memphis Depay muito perto de voltar. Na sua opinião, agora que Dorival tá pelo menos dando um jeito na zaga do Coringão, o time tá sendo um pouco menos vazado, você acha que com Garro, Memphis e Yuri Alberto o Corinthians sobe de patamar? Pelo menos aquele futebol da reta final do Brasileirão do ano passado a gente vai conseguir enxergar? Dorival deixou muito claro que tá arrumando a casinha atrás, e agora vai se preocupar um pouco mais com o ataque com a volta de Memphis e Garro. Coronado que ainda não conseguiu desempenhar aquilo que se espere pelo salário que ele ganha, né, Fiel? Na minha opinião, se continuar dessa maneira, eu acho que seria, sim, uma boa negociar o camisa 77 nessa janela de meio do ano. O Corinthians não pode ter o privilégio de ter um jogador na reserva para receber 2 milhões de reais ou quase isso. Coringão aí que tem capítulos piores ainda nas páginas policiais, com Augusto Melo sendo indiciado pela polícia. Advogado respondeu e falou que isso é um absurdo, que eles estão desacreditando em tudo isso que está acontecendo e que Augusto Melo é inocente. Inclusive, o próprio presidente prepara uma coletiva de imprensa. E aí, na sua opinião, Augusto Melo com risco de prisão? E isso é um absurdo para a realidade do nosso Corinthians, né, Fiel? Eu não vejo todo esse empenho, na verdade, não vi todo esse empenho para André Sanches e Duílio, aqueles que presidiram o nosso timão anos antes aí de Augusto Melo. E agora com Augusto Melo tudo isso acontecendo. Lógico que eu sou a favor de que aqueles que devem ser punidos realmente. Se Augusto Melo ele deve sim ser punido. Isso sim seria justo e a gente conseguiria ver pelo menos um pouco de justiça dentro do nosso Corinthians. Com tudo isso, será que a única solução realmente seria uma SAF? Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, fiel. Valeu!